Anteriormente. Conforme nos aproximamos das ruínas da cabana, um único quadrado branco chamou atenção. Fui até lá, peguei e limpei a folhagem, o mesmo jornal que havia noticiado a explosão do depósito. Oi, eu sou Enzo e esse é o História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias de terror. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é o último episódio de uma série de vídeos que eu realmente tô gostando muito dessa história. Essa história, até o momento, eu tô achando que é a melhor história que eu li até agora no canal inteiro. Não é só porque tem 5 vídeos, o que vai totalizar mais ou menos 1 hora? 1h20, mais ou menos. Eu acho que vai totalizar. É porque eu não editei os vídeos ainda, tá? Não sei se vocês repararam. Eu tô com a mesma roupa dos últimos 3 vídeos da série, porque eu não tinha. Eu vou ficar mais perto do microfone, porque o áudio fica melhor assim. Eu sinceramente, eu não tinha como não gravar um vídeo atrás do outro. Eu não ia conseguir dormir sabendo que eu não terminei de ler essa história. E falta só mais um capítulo, que é o capítulo final. Bom, enquanto eu estiver lendo, não vai acontecer nada na tela, então vocês já sabem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem fazer o trabalho de vocês podem jogar um joguinho e me deixar aqui em segundo plano, que eu não vou me importar. O link pra história original vai estar na descrição do vídeo. E é isso. E vamos lá. A parte final. Nossa, gente, eu realmente tô emocionado. Eu tô muito ansioso pra ler essa parte. Eu realmente tô muito ansioso pra ler isso aqui. Vocês não têm ideia. Tá. A viagem foi longa pela rodovia costeira. Picos nevados e irregulares espiavam por cima das imensas extensões de vegetação verde em rochas negras. As altas árvores de pinheiros das florestas perto da nossa cidade natal foram ficando cada vez mais escassas até desaparecerem por completo. Enquanto as ondas salgadas batiam nas falésias rochosas próximas de nós, Thomas, meu avô e eu discutíamos a situação. Meu avô explicou que o caçador queria confrontar-nos no local da explosão que havia dado início a tudo isso. Eram 2 armazéns e um terreno próximo à costa. O terreno onde os armazéns foram construídos ficava escondido, abaixo das falésias que a longa rodovia atravessava. Foi construído ali para ficar oculto aos olhos. A maioria das pessoas não os veria. Ficaria escondido sobre as falésias rochosas enquanto dirigiam. Aqueles que os vissem não pensaria nada a respeito. Foi lá que os russos encontraram meu avô, para armazenar e transportar a carga pelo mar de Bering. Quase tínhamos perdido os armazéns, mas meu avô nunca esqueceu a paisagem. Embora houvesse pouco com o que trabalhar, ele sabia. Ficamos na falésia, observando os restos do armazém carbonizado e abandonado. Ao lado dele havia uma cópia intacta, porém igualmente abandonada. Enquanto eu olhava para baixo, eu me perguntava se o caçador estava lá dentro. Se ele estava esperando que entrássemos ou se esperava por algum de nós nos arredores. Desta vez, ele não tinha floresta para se esconder. A caminhonete preta estava sozinha no estacionamento de cascalho. Buracos de bala marcavam o corpo de metal. Medalhas do tiroteio da noite anterior. Ou teria sido mais cedo, hoje de manhã. Eu não tenho certeza. Enquanto olhávamos para o terreno e para o mar gelado, Thomas fez a pergunta mais óbvia. Aquela que estava em todas as nossas mentes. E se ele apenas explodir tudo? E se ele apenas quiser vingança pelo que aconteceu da última vez? Meu avô sentou-se em sua cadeira de rodas, observando o armazém. Ele pretende me tirar a família antes de concluir o trabalho. É por isso que ele atirou na sua avó. Ele poderia ter me levado facilmente. Mas em vez disso, ele apontou a arma para o amor da minha vida e tentou apagá-la. Seus dedos ásperos e enrugados se cravaram nos braços da cadeira. Um sinal sutil de raiva em sua postura estoica.
É por isso que não podemos deixar vocês dois me seguirem. Além de ser estúpido, é provavelmente exatamente o que ele quer. Thomas e eu discutimos. Miss Cartwright ficou do lado do meu avô. Ele disse que seria tolice para qualquer um entrar quando poderíamos apenas esperá-lo sair. Nós não correremos riscos desnecessários, disse Cartwright. Ele terá que sair eventualmente. Nós cercamos o armazém e esperamos. Não podemos fazer isso. Aquele armazém ainda está cheio de comida enlatada e outros itens não perecíveis, explicou meu avô. Provavelmente tem sido a base de operações dele. Com essa nova informação, decidimos estabelecer uma posição defensiva. Hinton e Serrano permaneceram na falésia, um cobrindo a parte de trás e o outro cobrindo a parte da frente. Eles teriam uma vista privilegiada para observar todo o terreno. Meu avô mostrou a Cartwright um caminho de descida com a van. Nós fomos com ele, mas permanecemos na van, prontos para escapar se necessário. Pelo menos foi o que dissemos a eles. Vamos apenas ficar assistindo? Thomas me perguntou enquanto nosso avô se aproximava cada vez mais da estrutura de metal do galpão. Cartwright o seguia. Nós dissemos ao vovô que ficaríamos fora do alcance do perigo. Enquanto meu avô olhava por cima do ombro para nós, ao longe, e depois desaparecia no armazém, eu disse: Isso não significa que não iremos entrar. Peguei minha arma e Thomas fez o mesmo. Enquanto as portas da van se fechavam, disse a ele que procuraríamos uma entrada nos fundos. Interceptaríamos o homem da máscara se necessário. Com uma corrida leve, atravessamos o terreno até a parede de metal do armazém. Justificamos um ao outro que não fazia sentido não usar todas as pessoas disponíveis. Os dois policiais tinham visão, mas... E se eles errassem? Você acha que está destrancado? Sussurrei para Thomas, enquanto apontava para um conjunto de degraus gradeados que levavam a uma porta nos fundos do galpão de metal. Ele estava encarando o esqueleto carbonizado do galpão gêmeo que foi destruído há tantos anos atrás. Só uma maneira de descobrir, ele disse. Subimos os degraus, furtivamente, em direção à porta vermelha pintada. Enquanto nos movíamos, ouvíamos o som fraco da porta suspensa acima se fechando, rangendo consideravelmente devido à sua idade. Perguntei a Thomas o que ele conseguia ver através da pequena janela quadrada no centro da pesada porta de metal. Ele me disse que era apenas escuridão. Com cuidado, ele girou a maçaneta lentamente. O interior do prédio estava escuro, com apenas raios tênues de luz atravessando rachaduras no teto, portas ou paredes. A única sala no galpão estava repleta de fileiras de prateleiras de metal, contendo pallets de alimentos enlatados e diversos eletrodomésticos. A passarela, onde a nossa porta dava acesso, circundava todo o galpão. Um ponto de vista interno perfeito. Por que ele escolheu um local tão fácil de obtermos vantagem? Perguntei. Parece que ele se preocupa mais com a história de tudo isso, respondeu Thomas. Se ele quisesse realmente só nos matar, não teria nada disso. Não teríamos nem sobrevivido à escola primária. Entramos cuidadosamente e silenciosamente. Embora quiséssemos permanecer na sala de cima para mantermos uma posição contra o caçador, conseguíamos enxergar muito pouco. De alguma localização do galpão, ecoante, podíamos ouvir uma conversa entre dois homens falando russo. Bom, ele ainda não está morto, pensei. Por um tempo, apenas ouvimos a conversa, distante, antes que eu dissesse a Thomas, no sussurro mais silencioso que eu conseguia, que eu queria me aproximar, caso ele precisasse de ajuda. Ele imediatamente discutiu comigo, disse que estávamos próximos o suficiente, sem riscar sermos vistos. Por um breve momento, eu segui seu conselho, antes de começar a descer os degraus. Eu não vou te seguir, disse ele baixinho. Ótimo! Procure um ponto de observação melhor. Entre fileiras empoeiradas e mofadas de caixotes e pallets, avancei furtivamente, devagar
e cuidadosamente, para que meus passos não se denunciassem. Aproximei-me sorrateiramente do som da conversa. Perguntei-me por que não conseguia ouvir a voz do velho policial quando senti um par de mãos agarrar e cobrir minha boca. Você não está seguindo o plano! Sussurrou Cartwright furiosamente. E soltou-me lentamente e sem palavras. Direcionou minha atenção para algo. Vi a bagunça confusa de explosivos caseiros em uma estrutura de aço do prédio. Quantos? Eu disse com os lábios. Mais do que falei. Ele levantou 7 dedos e apontou para 7 locais diferentes. Podemos desarmá-los? Cartwright não respondeu imediatamente. Então ele me perguntou se valia a pena correr o risco. Dei de ombros e sussurrei de volta. É melhor explodir agora ou explodir depois? Poderíamos tentar nos aproximar dele e acertá-lo com um tiro na cabeça. E se ele nos ouvir chegando e decidir se autodestruir? Vamos arriscar com as bombas primeiro. Tom está na passarela, talvez ele encontre um bom alvo. Mas se não, nossa melhor aposta é desativar essas coisas. Cartwright concordou, embora não parecesse totalmente satisfeito. Eu entendi a hesitação. Eu também não estou totalmente convencido com o plano, mas, pelo menos, era um plano, e não uma tentativa desesperada. Então, enquanto me aproximava da confusão de explosivos e fios, com a faca de bolso pronta, perguntei-me se isso também não era apenas uma forma diferente de tentativa desesperada. Não sou um religioso, mas posso dizer sem vergonha que orei antes de cortar os fios. Lentamente, a lâmina penetrou a borracha. Lentamente, eu empurrei mais fundo, esperando pelo inevitável fim da minha vida. Quando a minha lâmina cortou completamente, meu coração parou momentaneamente. Mas quando nenhuma explosão ocorreu, eu me relaxei. Agora só mais 6 vezes, sussurrei. Cartwright tirou sua própria faca do bolso e foi desarmar as outras. Logo depois de cortar o meu segundo fio, ouvi a conversa entre meu avô e o caçador ficar mais alta e irritada. Então, ouvi uma confusão e um estouro. Meu avô gritou: "Faça então, seu filho da puta!" Sem pensar, imediatamente me movi em direção ao barulho com a minha arma em punho. Cheguei a uma porta do galpão, onde as prateleiras paravam e vi meu avô, esparramado no chão de concreto sujo. Ele olhou para mim em choque. "Não! Você não deveria estar aqui!" Então, o alto estalo de um tiro ecoou. Thomas, de sua posição na passarela, havia atirado no caçador, que estava logo atrás de mim. Eu encarei o homem com a máscara. Ele segurava o braço enquanto escorria sangue. Eu sabia que ele não era invencível, e isso confirmava. Meus medos de infância desapareceram enquanto eu golpeava sua cabeça com a coronha do meu fuzil e o derrubava para trás. Ele caiu no chão, eu apontei meu fuzil para ele. Por um breve momento, eu o ouvi rir. Então, o galpão inteiro desabou. Chapas de metal e estruturas ruíram sobre nós. Prateleiras e seu conteúdo foram derrubados pelo peso. Não ouvia nada além do barulho tão alto que me ensurdecia. Tossi poeira, agora preso no chão. Reconectei minha realidade com apenas um zumbido nos ouvidos e uma dor aguda na perna. À medida que o zumbido diminuía e mais do mundo se tornava claro, ouvia várias vozes competindo. Ouvi meu avô chorando e implorando para que ficássemos bem. Ouvi Thomas distante no horizonte chamando por nós. Então, quando vi a figura imponente do caçador abrindo caminho pelos escombros em minha direção, ouvi um brando do oficial Cartwright o derrubando no chão. Meu avô chamou meu nome e eu o vi arrastando-se em minha direção. "Consegue se levantar?" ele perguntou enquanto Cartwright e o caçador lutavam. "Minha perna", gaguejei. "Minha perna está presa." Ele afastou as tábuas de madeira quebradas e ergueu a chapa de metal para se aproximar. Ele me abraçou por um momento e senti as lágrimas dos meus olhos
lavarem a poeira das minhas bochechas. Ele me disse que me libertaria. Em seguida, encontrou uma barra de metal e soltou uma viga de suporte que me prendia o suficiente para que eu pudesse deslizar para fora. Eu não vou conseguir andar, eu disse. Então rasteje para fora e saia daqui. Não sem derrubar aquele desgraçado. Ele já fez sua jogada. Agora ele está vulnerável. Todos nós sobrevivemos. Então ouvi uma outra explosão distinta, que só poderia ser um tiro. Eu me arrastei para cima de uma caixa de fitas VHS para enxergar através da poeira flutuante e dos raios de luz do sol que passavam pelo teto desmoronado. Vi o corpo de Cartwright no chão. Ele tinha sido atingido no peito, ou teria sido no pescoço. Ele segurava a gola da camisa com força e não conseguia falar. O sangue escorria por entre seus dedos. Então, o caçador virou-se para me ver. Foi apenas então que percebi que eu não tinha uma arma. Ela tinha sido perdida na explosão. O caçador ergueu a sua própria pistola e apontou para mim. Olhei para o cano negro da arma que levaria minha vida. Mas o tiro errou. Errou, porque no último segundo, o caçador foi surpreendido por um velho que mordeu com força sua perna. Meu avô havia salvo minha vida. O caçador não apreciou isso. Ele chutou meu avô com força no rosto, certamente quebrando seu nariz. Em seguida, voltou sua atenção para mim. Ele jogou sua arma de lado enquanto se aproximava de mim. Enquanto observava a imagem assustadora da figura mascarada por trás de uma fachada de madeira, todo o meu corpo queria congelar. Mas eu sabia que eu não podia. Eu puxei minha faca do bolso. Agora, minha única arma. Como se me desafiasse, o homem, com a máscara de madeira, tirou uma lâmina do tamanho do meu antebraço. Me esquivando por entre as vigas e rastejando por cima das caixas, ele se aproximava de mim. Seus olhos sinistros nunca se desviavam dos meus. Então, senti sua enorme mão agarrar a minha garganta. Ele começou a me sufocar, para ver a vida se esvair do meu rosto. Golpeei seu torso com a minha lâmina minúscula, mas ela mal conseguia perfurar o seu casaco. Pontos pretos preencheram minha visão. Fiquei tonto e só consegui ouvir a risada. Risadas interrompidas pelo repentino som de correntes, e então seu aperto afrouxou, e então soltou completamente minha garganta. Eu respirei com dificuldade e vi meu avô. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu avô completamente ereto, e por vontade própria, vi a dor em seus olhos enquanto ele arrancava a vida do caçador. Vi uma corrente enferrujada logo abaixo da máscara de madeira. Ela pegava a barba cinza de lã em seus elos. O homem com a máscara de madeira esfaqueou meu avô repetidamente do lado, tentando desesperadamente soltar seu aperto, mas, enquanto ambos caíam no chão, meu avô se recusou a soltar. O homem com a máscara de madeira olhou para mim através dos buracos nos olhos salientes esculpidos. Pela primeira vez eu vi medo vindo da direção oposta. Conforme eu me arrastava pelos escombros, percebi que nenhum dos dois sobreviveria. Meu avô não suportaria os muitos golpes no seu corpo. O caçador lutou violentamente, até que, por fim, balançou a lâmina, diminuindo o ritmo, e a faca caiu no chão. Suas últimas palavras não foram mais que arquejos sufocados por ar, tão semelhantes aos que eu ouvira no filme quando criança. Finalmente me arrastei por cima das caixas de fita, o plástico se rompendo sobre mim para que eu pudesse chegar até os dois. Thomas chamava ao fundo. O ouvi rasgando metal e escombros, procurando desesperadamente uma passagem. Juntos, jogamos o corpo sem vida do caçador de lado. Meu avô ainda estava vivo, mas não por muito tempo. Thomas agarrou em mim. Ambos seguramos firmemente as duas mãos do velho. Ele não desviou o olhar de nós. Eu te perdoo, eu disse. Não foi culpa sua. O sorriso mais leve surgiu em seus lábios. Ele balbuciou um adeus final para nós dois. Então, ele se foi. Cartwright e minha avó compareceram ao funeral. Ambos haviam se recuperado, mas por pouco. Os dois policiais e Thomas ajudaram Cartwright e depois a mim a entrar nos carros, onde dirigimos em alta velocidade
de volta para a cidade. Tivemos que deixar os 2 corpos lá, o caçador e o do meu avô. Eu me recusei a ir com eles até voltarem. Fiquei nos escombros do galpão por muito tempo, apenas olhando para os corpos. Eventualmente, eu removi a máscara do homem que me assombrava durante toda a minha vida. O homem que tirou o meu avô de mim. Ele parecia como qualquer outra pessoa, sem características distintas, completamente comum. A imagem do seu rosto permaneceu comigo nos próximos dias. Thomas e Isabelle trabalharam com a avó para organizar o funeral. Eles ligaram para parentes distantes para visitar, e eu não fui útil. Passei todo o meu tempo olhando para as árvores no quintal da casa da vovó. Eu estava em uma cadeira de rodas por causa da minha perna quebrada. Eu não precisava, mas pedi por ela. No dia do funeral, cheguei ao pequeno cemitério da floresta antes de todos os outros convidados. Enquanto rolava minha cadeira pelo caminho principal, vi Cartwright ao longe. Ele me olhou enquanto eu me aproximava dele. Ele estava em frente aos túmulos de um marido e uma esposa. Ele explicou que só queria deixá-los saber que ele finalmente pegou o cara. Vovó agiu estoicamente durante o evento, mas eu sabia que ela estava despedaçada por dentro. Eu podia perceber, porque eu também estava. Depois do funeral, ela e eu ficamos mais tempo do que qualquer outra pessoa. Conversamos por um tempo, mas ficamos em silêncio por maior parte do período. Eventualmente, quando o crepúsculo caiu sobre o cemitério, ela colocou a mão em meus ombros e disse: "Eu vou voltar para casa. Vou preparar um jantar. Você terá um tempo sozinho e depois virá comer com a sua família." Ela beijou minha testa e partiu. Eu não disse nada, mesmo quando a luz do sol se dissipou completamente. Simplesmente tirei a máscara de madeira da minha bolsa e coloquei ao lado do túmulo do vovô. Eu afastei a minha cadeira, deixando a máscara de madeira como um último presente para o meu avô. Não sei se realmente perdoou ou não. Eu queria que ele morresse em paz. Queria que ele tivesse algum tipo de encerramento. Talvez um dia eu tenha o mesmo. Tudo que eu sei é que tenho que continuar vivendo. Tentar merecer a vida pela qual lutamos tanto para preservar. E embora eu possa ter anos muito difíceis pela frente, tento olhar pelo lado positivo. Seja quais forem as circunstâncias, esse homem me criou. Ele me transformou em quem sou. Ele cuidou de mim. Minha vida adulta pode não ser boa, mas minha infância foi. E nada pode tirar isso de mim. Ai, nossa. Eu tô emocionado. Eu tô um caco. Essa história foi muito boa. Eu não tenho comentários pra fazer. Ela deixou de ser uma história de terror, né, gente? Ela entrou num... Ela nunca foi uma história de terror, ela sempre foi uma história de suspense, tá? Mas... eu não sei nem o que dizer. Essa história, ela é emocionante. É emocionante. Ai, foda-se. Eu não tenho comentários. Mas vocês podem ter comentários. Fala aí nos comentários o que vocês acharam da história. Se vocês também derrubaram lágrimas com o final. Porque eu claramente derrubei lágrimas aqui. Muito obrigado se tu assistiu até aqui. Não esqueça de atualizar suas senhas a cada 6 meses. Ativar a autentificação de 2 fatores. Beber bastante água. Comer legumes e frutas. E se tu fizer tudo isso, tu ainda talvez morra amanhã. Mas pelo menos tu tentou. Tchau. Dá tchau, gatinho. Isso foi um tchau. Beijo.